Saudações, roedores fãs de cinema. Aqui quem fala é Rodrigo Oliveira e este é mais um Ratos Cast, o podcast oficial do Ratos de Cinema. E este é um cast especial e extraordinário, pois falaremos das nossas primeiras impressões sobre Gotham, a série sobre o universo antes do Batman. Para isso tem aqui convidados mais que especiais, Marcelo Cipreste, o cinemaníaco. Oi. E enquanto João Wolf é o cavaleiro dos cabelos brancos de Gotham. É muito bom gravar assim, vendo a cara dos meus interlocutores. É legal a gente avisar para os ouvintes que esse é um programa especial. Pela primeira vez, nós estamos aqui dentro da nossa ratoeira, um olhando para a cara do outro. Aliás, parece uma ratoeira mesmo, né? Tem Direto da Cypress Caverna. Restos de comida espalhados pelo chão. E a gente resolveu fazer o cast assim, a gente veio pra cá, acabou de assistir o episódio piloto, né, o primeiro episódio da série Gotham, acabamos de assistir nesse segundo, então a gente ainda tá bastante, como é que eu vou dizer, ainda influenciado por esse primeiro impacto, não deu? E resolvemos fazer essa experiência, até porque a gente sabe que muita gente aí tá na expectativa também da série, pra gente já poder publicar esse programa sobre o tema, né? O podcast de hoje é o verdadeiro asilo Arkham, com 3 loucos dentro de uma cela acolchoada. Mas, antes da gente começar o cast, eu gostaria de perguntar pra vocês, quem se habilita a dizer os nossos endereços do Ratos de Cinema para os nossos ouvintes. Vamos ver, eu tenho aqui meu papelzinho, vou tirar do bolso. Tá escrito aqui, ó. Vamos lá. www.ratosdecinema.com.br é o nosso site. Ali é o quartel-general dos ratos. Dali sai tudo, né? Dali saem os podcasts, dali saem os programas do YouTube, dali saem as colunas, saem as críticas, né? Tem também a nossa página do Facebook, que é facebook.com/ratosdecinema, não é? Onde você tem postagens que, inclusive, são postagens inéditas que não saem no site, né? Postagens exclusivas do Facebook. Temos também o Twitter, que aí eu não sei, é Nunca sabe, João. @ratoscast. @ratoscast, muito fácil, muito fácil. É muito fácil, mas você não sabe. Até Mas também tem o e-mail, que é que eu também... E-mail, contatos@ratosdecinema.com.br Ou... ratoscast@ratosdecinema.com.br. E você também pode ouvir o nosso podcast, você pode assinar no iTunes, você vai lá, você pode procurar tanto por Ratoscast como por Ratos de Cinema, que eu já fiz o teste, e você tem lá a lista de todos os episódios que já foram publicados, você pode assinar e ouvir no conforto do celular, ou no seu celular, enquanto você vai para o trabalho, enquanto você está na fila do banco. Você ainda entra na fila do banco, Marcelo? Não, eu não entro. E você, Rodrigo? Há quanto tempo você não entra numa fila de banco? Ao mesmo tempo que eu não sei o que é o dinheiro no banco, cara. Faz muito tempo. E eu fiquei pensando, gente, a gente não faz mais isso, né? Ir ao correio, ir ao banco. Aí dá tempo da gente vir pra cá e passar o sábado vendo televisão. E comendo Oswaldo Aranha. Quem é Oswaldo Aranha? O Oswaldo Aranha foi uma grata surpresa que tive quando fui pro Rio de Janeiro a primeira vez. E Oswaldo Aranha é um prato delicioso, cujo alho frito vem por cima desse filé e tudo mais, arroz, batata portuguesa, bem gostoso. E o Marcelo tentou reproduzi-lo aqui, ficou uma versão bastante autoral, né? Não é bem o Oswaldo Aranha, mas é um kind of. Kind of parece prato russo, kind of. Não é o Oswaldo Aranha, não é o Oswaldo Cobblepot. Boa! Essa muito foi boa! boa! Parabéns, Marcelo. Muito bem, então vamos começar falando sobre Gotham. Muito bem, as primeiras impressões que a gente teve assim que terminou o primeiro episódio. Essa nova série da Fox, correto? Fox nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai passar na Warner, toda segunda-feira. Então vamos começar. João, Vamos você lá. que é um grande fã do Batman, cara, acho que é o Como o senhor cara também, né? Não, assim, não, me considero. Tá bom. Eu me considero sim um grande fã do Batman, mas diria que você é muito mais enciclopédia. Quero que você comece comentando sobre esse primeiro episódio da série Gotham. Muito bem. Ó, eu acho interessante falar, primeiro, que não tem o Batman, né? Acho que todo mundo já sabe isso. E eu acho isso muito bom. Quando a DC lançou aquela série de quadrinhos que era focada nos policiais de Gotham e menos nos heróis e nos vilões, digamos assim, as primeiras histórias tiveram uma aceitação muito boa, né? Porque é um nível mais adulto, uma história mais de espionagem, de policial e tal, umas tramas mais bem trabalhadas, e isso agradou o público adulto, né? E eu acho que há muito tempo eles já estavam querendo fazer essa série. Não sei se vocês lembram, mas Smallville era pra ter sido essa série.
Só que aí eles mudaram de ideia e resolveram fazer a história do Clark Kent em vez de fazer do Bruce Wayne. Ou seja, essa ideia já tá lá, ó, há muito tempo, né? E eu acho que foi bom que eles não fizeram naquela época, esperaram, porque agora é um momento muito mais propício para essa série sair. Você tem uma série de... um monte de outras séries baseadas em quadrinhos saindo, então você tem todo um momento propício para isso. Você teve os filmes do cinema que claramente estão influenciando a estética da televisão também. E eu gostei, cara. Eu gostei muito do primeiro episódio. Eu acho que tá bem focado mesmo no Gordon. A caracterização de todos os personagens está muito interessante. Achei o elenco muito bom. Os atores são muito bons. E tem muita gente comparando Gotham com Agents of S.H.I.E.L.D., né? Eu acho que é um pouco inevitável. E a minha opinião, tá? A minha opinião é que a qualidade dos atores de Gotham é muito superior à de Agents of S.H.I.E.L.D. E eu gosto de Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu acho que tem uns episódios que são meio caídos, meio chatos e tal. E Gotham parece que vai ser mais denso, entendeu? E eu acho que vai ser muito mais interessante. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu senti que o episódio acabou muito rápido. Eu ainda veria mais o dobro do tempo que eu vi esse episódio. Eu continuaria vendo. Não cansou nem um pouco, então eu acho que isso é um bom sinal, né? Eu acho que a série tem bastante potencial aí. E vocês, o que vocês acharam? É curioso você comentar esse desenvolvimento das séries aí, falando que a ideia já existia há muito tempo, porque, de fato, desenvolveram a série Smallville, focada no Clark Kent. Arrow, você vê claramente que era um roteiro para o Batman, que foi adaptado ao Arqueiro Verde, e muito bem adaptado, sou fã de Arrow. Então eu acho que Gotham realmente... ela surgiu, ou pelo menos ela tem esse potencial para surgir como algo com fundamento, sabe? Assim, não é uma série perdida, ela tem uma estrutura, realmente ela tem uma base e tem alicerce para ser uma grande série aí de quadrinhos. E sabe que eu acho que a diferença principal de Gotham para Arrow é que Arrow, eu gosto de Arrow também, tanto do personagem dos quadrinhos como da série, até gosto da série. Só que Arrow, ela tem uma não é uma estética, mas o formato dela é muito parecido com as séries dos anos 80, que é aquele um episódio, uma história fechada por episódio, né? Você vê um episódio, tem uma situação, um crime, ou não sei o que, aí ele vai atrás, e aí termina sempre com ele riscando o nomezinho lá da caderneta, né? Apesar de que tem uma mitologia maior por trás, que vai se desenvolvendo. Mas você tem aquela história com começo, meio e fim, mais ou menos. E Gotham parece que não. A impressão que eu tenho é que Gotham vai ser uma história única e que vai indo, e claro, que cada episódio com seus acontecimentos próprios, mas me deu essa sensação de ser quase como uma minissérie, aquele sentido, né? O que eu gosto, eu acho que prende, eu acho que é uma proposta adequada pro tipo de personagem e mais próximo aos quadrinhos também, né? Quando você tem aquelas grandes sagas e tal. Então eu acho interessante, acho que é uma boa perspectiva. Você acredita que num podcast sobre a série Gotham, com a participação do Marcelo, a gente tem tudo pra ter um bate-boca? Olha, o Marcelo ainda não se pronunciou muito sobre essa série, a gente vai descobrir agora. Não, se depender de mim vai ter um bate-boca mesmo, porque eu ainda tô meio reticente com essa série, cara. Eu gosto de conversar com o João, porque o João sempre começa concordando comigo, discordando de mim, mas sim, no final ele tá concordando comigo. Eu sempre. Mas vamos lá, a minha opinião. Primeiro episódio, muito bom, perfeito, genial, mas isso é o que a gente espera de um primeiro episódio. Cara, Não, agora tu vai calar a sua boca e tu vai ouvir o que eu vou falar. É o bate-boca. Pô, só porque eu falei mal do Oswaldo Aranha que ele fez, cara? Putz. Olha só, então, o primeiro episódio do Agents of S.H.I.E.L.D. também foi bom. Eu gostei. Eu acho que foi legal. E foi bem aquilo que a série se tornou lá na frente. Tanto que eles tiveram que mudar um pouco o ritmo da série. Um pouco não, bastante, né, gente? Então vamos lá. O primeiro episódio foi bom, mas eu esperava que fosse bom. Até porque esse é o episódio que eles vendem pra emissora. Ó, nosso primeiro episódio vai ser assim, tal. Daqui a gente vai construir a trama. Se os episódios vão ser fechados, eu não sei. Será que vão? Será que vão ser abertos? Será que vai ser uma trama só, que nem o Game of Thrones? Foi isso que você quis dizer, né? Do episódio Isso, fechado. exatamente. Então, A sensação que passou, né? Mas é o que você falou. A gente não sabe o que vem por aí. a minha preocupação, eu acho que é a mesma preocupação do JJ. Só pra esclarecer, o Marcelo tá falando do nosso colunista. Qual é o dia da coluna dele? Quinta-feira. Então, a gente imagina que todo mundo aí já tenha lido, né? Ou se não leu, dá uma paradinha, vai lá ler. Tem o Pega a link aí referência. no post. Isso. Enfim, eu concordo com o JJ. Eu li a coluna dele antes de
de ver a série. Agora eu vi a série, eu lembrei dessa frase que ele botou. Ele encerrou o texto dele dizendo o seguinte: já que não podemos ter o Batman, a questão é quanto tempo Gotham precisará para se estabelecer como um produto singular, sem a necessidade de ser o maior símbolo. Essa é a minha preocupação, porque assim, é mais ou menos o seguinte: a gente tá vendo o filme do Homem de Ferro, mas a gente não vai ver o Homem de Ferro. Cara, mas vem cá, peraí, pergunta pra você. Eu nem lembrei que existiu o Batman. Não saiu da minha cabeça durante a série inteira. Eu esqueci completamente. Ele é uma figura. Ele tá ali, te juro que eu nem lembrei. João, mas no primeiro episódio. Então, mas eu não senti falta. Eu não senti falta do Batman. Esse Gotham, pra mim, é diferente do Batman Begins, por exemplo. É mais ou menos a mesma coisa. Me pareceu que eu tava vendo o Batman Begins estendido. Você achou? Eu gostei. O que você não tá entendendo, João. Eu tô falando o seguinte, que eu acho que é muito cedo. É óbvio, agora eu vou dizer que eu adorei, eu achei muito bom. Só que eu não vejo isso a longo prazo, entendeu? Eu não sei se vai funcionar a longo prazo. Os filmes a série da Marvel, ela vai em cima de um argumento interessante, que é: a série vai sobreviver porque ela vai interagir com os filmes, não é isso? Então vai estar sempre acontecendo uma coisa diferente. Essa série, a gente já sabe qual é o final da série, entendeu? Quer dizer, a gente já imagina como vai ser o final da série. Como é que eles vão trabalhar isso? Legal, eu não sei, a primeira temporada eu vejo funcionando muito bem. Então, mas eu acho que tem um ponto que eu acho que você tá enganado, né, com relação à produção. Que aí a gente tá falando de duas coisas. A gente tá falando de expectativa e qual é a proposta da série, né? Eu sei que cada mídia é uma mídia separada e isso tá claro. Mas só pra fazer um paralelo. Quando eles lançaram aquela série de quadrinhos sobre a polícia de Gotham, sobre os detetives, é Gotham contra o Crime, o nome da série. No primeiro arco de história, eu não lembro direito, tá? Porque faz muito tempo que eu li, mas eu tenho a impressão que eu lembro, a sensação que eu lembro é que o Batman, ele não aparece no primeiro arco de histórias e, se eu não me engano, nem o Bruce Wayne, nem o Alfred, nem nada. Depois, eles sentem a necessidade de trazer o Batman realmente. E aí começam a misturar, e aí o Batman aparece, aí começa a aparecer os vilões e tal. Agora eu tô falando isso de memória. Mas, João, você tá falando... Não, mas peraí, deixa eu Você tá falando de uma série ou você tá falando de uma história em quadrinho? Peraí, é como eu falei no início, tá? Eu sei que cada mídia é uma mídia, mas só pra fazer o paralelo. A sensação que eu tenho... Por exemplo, você falou uma coisa aí que é uma pressuposição, mas que eu acho que não é uma pressuposição correta. Eu não vejo essa série pensando... onde que vai chegar na transformação do Bruce Wayne no Batman ainda. Eu acho que, assim, não é como o Smallville. Quando eles lançaram o Smallville, tava claro, né, que em 5 anos ele iria virar o Super-Homem. Ele até fala, né, o Smallville é sobre a transformação de Clark Kent em Super-Homem. Eu vejo o Bruce Wayne como um mero coadjuvante nessa série. Ele não é principal, eu acho que o foco da série não vai ser Bruce Wayne, Batman e Alfred. Eu acho que a série vai ser o Gordon mesmo. E os vilões, né? Gotham City em si é um personagem muito forte. Os vilões do Batman, por muito tempo, foram considerados os verdadeiros chamarizes, né? Os verdadeiros personagens. Depois, conforme o Batman foi sendo reformulado, ele, claro, ganhou muito peso. A sensação que eu tenho é que aos poucos a gente vai... Se eles fizerem um trabalho bem feito, como eu tô sentindo que vai ser bem feito, aos poucos a gente vai esquecendo que vai existir um Batman ali um dia no futuro e vai focar na história daqueles personagens naquele momento. É a sensação que eu tenho, eu acho que é a ideia que eles querem, e eu acho que se eles conseguirem lidar com essa expectativa, porque eu acho que o público sim, tem a expectativa do Batman, mas aos poucos você vai ver, não, mas peraí, não é sobre o Batman, é sobre esses personagens aqui. Mas aí depende do quê? Dos personagens serem fortes, serem carismáticos, os atores serem bons e da trama ser boa. Parece que tem os 3 elementos ali. Entendeu? Agora vamos ver como é que vai desenvolver. Mas eu, honestamente, cara, o Batman pra mim, ali era um... eu sei que, tá, Bruce Wayne, o Batman. Até a hora que o garotinho aparece... Gostei muito da interpretação do menino, achei que o garotinho, cara, tem um olhar já... Ele já o garotinho conseguiu pegar a sensação de um menino que passou por um trauma, entendeu? E você vai ver elementos do Batman, é claro que vai. Só que ele não é o foco, entendeu? Eu espero que vá por esse caminho. Olha, pra mim, funciona da seguinte forma, todo mundo sabe, todo mundo já conhece a história de origem do Batman, essas coisas, mas pouca gente sabe... O porquê de uma cidade como Gotham ter a necessidade de ter um cara que se vista de morcego e tal pra combater o crime.
Então eu espero que a série mostre justamente isso, esse desenvolvimento, essa ladeira abaixo da cidade, sabe? Esses problemas sociais, urbanos, que levaram Gotham a um colapso ao ponto de um cara ter que se tornar um justiceiro mascarado. É como se o protagonista da série fosse a cidade em si, né? E o que ela leva as pessoas a fazer e tal. E me atrai essa ideia de você não ter a persona Batman inserida ali. Vou dar um exemplo aqui de histórias do Demolidor escritas pelo Brian Michael Bendis, onde não aparece o Demolidor. Você tem arcos de história só com o Matt Murdock, só o Matt Murdock enquanto advogado e tudo mais, e são histórias fantásticas. Então acho que dá pra sustentar assim, aí vai muito do roteiro, claro, interpretação, mas me atrai a ideia de você não ver o Batman. Cara, tem que ver se o grande público vai comprar essa ideia. Essa que é a grande questão. Porque se eles forem nessa proposta até o final, se mantiverem, né, coerentes, legal. O pior é se as pessoas, não, cadê o Batman? Então, mas é isso que eu tô falando, mudar. João. Olha só, a gente conhece Gotham, a gente só conhece os nomes Gotham, Gordon, Pinguim, Coringa, por causa do Batman. O que levava a gente a ir comprar uma revista em quadrinhos era o nome do título Batman. Não era Gordon, ou Gotham, ou... Entendeu? Você mesmo só comprou essa revista do Gotham contra o crime. Gotham contra o crime por causa do Batman. Você conhecia esses personagens? Não, mas aí é que eu tô falando, exatamente o contrário. Quem conhece, aí que tá. Quem conhece os outros personagens se interessou pela proposta diferente. Então, mas aí que tá a proposta. É isso que eu não quero dizer ainda nada, porque você tá pegando os coadjuvantes e transformando eles em principais. E você tá pegando o principal, assim como você falou, e transformando em coadjuvante. Na verdade, você não tá nem fazendo isso, porque o Batman não vai aparecer, pelo menos tão cedo. Agora, vamos dizer que a série aconteça o que aconteceu com Agents of S.H.I.E.L.D., tá? Começou bem, foi indo bem, e aí, né, teve aquela barriga, aquele começo chato pra caramba, né? E depois melhorou um pouquinho no final. Vamos dizer que, assim, Gotham não embale, né? É uma possibilidade, tá? As pessoas não comprem a ideia do Gotham. Você não acha que é possível eles, já na segunda temporada... Olha, passaram-se 10 anos e agora o garoto já tem, sei lá, ele tá com quantos anos? 8? Tudo é possível. Agora ele tá com 17 já. Tudo Sabe é possível. assim? É possível que eles façam alguma coisa assim. Mas, por quê? Eles vão acelerar a entrada do Batman na série. Pode ser. Tudo é possível. Agora, eu acho que, pelo que eu vi do primeiro episódio, cara, você tem... Todos os personagens que apareceram são muito fortes. E olha que nem apareceram vários outros que ainda vão. A criminosa lá, principal lá, a madame do crime lá, a Mooney, Fish Mooney. Aquela atriz, cara, ela tem uma presença muito boa. Não sei pra onde que ela vai, qual vai ser o futuro dela ali. O cara que faz o Gordon e o que faz o Bullock, que é o parceiro dele, né? A dinâmica entre os dois, muito boa. As cenas em que os dois estão presentes, excelentes, prendem a atenção. E só dando os nomes do Gordon e do Harvey Bullock, o Ben McKenzie é o detetive James Gordon e o Donald Logue faz o Harvey Bullock. E achei uma boa química entre os dois, hein? Então, cara, muito, muito. E todos os personagens estão com muita presença. E eu deixei pra falar por último o que faz o Pinguim, né? Esse cara, eu acho que do primeiro episódio ele é o grande destaque. O Robin Lord Taylor. Ele é o grande destaque. Por que eu tô falando isso? Vendo esse um episódio só, eu vejo claramente que esses personagens que estão ali, com esses atores, todos eles têm força suficiente para segurar a série. O que vai determinar agora se essa série vai ser sucesso ou não sem o Batman vai ser se eles vão manter a história interessante e se o público vai aceitar a ideia. Entendeu? Tudo vai depender agora do público começar a aceitar. Eu vejo o potencial. Eu acho que tá bem interessante. Foi melhor do que eu esperava, inclusive. Agora, deixa eu só falar. Eu acho que o Batman é uma presença nessa série. Eles estão se baseando no fato de que a gente conhece o universo do Batman. Por que eu tô falando isso? Porque esse primeiro episódio, ele é feito de piscadelas. Por exemplo, ali tem a Poison Ivy. Ela vai ser a Poison Ivy. Ali tem o Charada. Ele vai ser o Charada ainda. Ele não é o Charada. Então, na verdade, o Bruno Heller, né, o showrunner, tá piscando pra você e falando, ó, tá vendo? Esse aqui é aqui. E uma coisa que eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, que o comediante que aparece se apresentando pra Fish Mooney pode ser... Mas eu acho... Mas esse daí eu acho que eles colocaram de propósito pra... Mas não vai ser. Eu já nem sei o que vocês estão falando, mas... o Coringa. Mas não é. Sim, mas não é. Mas é justamente pra tu ficar, vai ser o Coringa.
Justamente pelo que você falou. Ó, essa aqui vai ser a Poison Ivy, essa aqui vai ser não sei Então, quem. são várias piscadelas. E esse aqui vai ser o Coringa, só que não. Você tem certeza? Ah, muito provável. Ali tava com muita cara de pista falsa. Pode ser. Foi uma brincadeira, foi uma pista falsa. Mas por que eu acho que funciona a série Gotham? O Super-Homem, ele não briga com a cidade de Metrópolis, ele briga com vilões. O Batman enfrenta a cidade de Gotham. Quando ele você... é fruto dela e é aquela relação, é uma relação... ele são depende dela, mas contrapartes, ele... se completam, né? Isso. Mas pra mim tem o seguinte, quando o Bruce Wayne se afasta de Gotham, e a gente vê isso na trilogia do Nolan e tudo mais, que ele vai aprender mais sobre as artes marciais e tudo mais e tal, ele cria um exílio, né, no Oriente e tudo mais e tal. A cidade de Gotham continua se deteriorando. É diferente você contar uma história assim e contar uma história como era a Metrópolis antes da chegada do Superman. Era uma metrópole normal, como uma Nova York, com um cara que era admirado por todos, que era o Lex Luthor e tudo mais e tal. Mas acho que aí perde-se relevância. Gotham, por outro lado, nesse ato de o que aconteceu enquanto... Desde a morte dos pais do Bruce Wayne até a hora que surge um cavaleiro mascarado, eu acho que tem mais relevância. Eu acho que essa série não é sobre a história do Bruce Wayne virando o Batman. Não é. Não é Smallville. Eu acho que vai mostrar sim o Bruce Wayne virando o Batman, porque ele faz parte daquilo ali. Mas eu vejo que o foco não é esse. Agora, é o que o Marcelo falou. Tá caindo a audiência, caindo a audiência, caindo a audiência. Ah, bom, vamos mudar alguma coisa. Isso é sempre uma possibilidade. A gente não pode descartar. Mas eu vejo claramente assim, que a intenção deles com essa série é fazer algo muito mais próximo de Gotham contra o crime do que de Smallville. Entendeu? O que eu acho ótimo, eu acho perfeito. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Só acho que os roteiristas entregaram uma coisa logo de cara. Que o garoto ali, o Bruce Wayne, tem tudo pra ser o Batman, cara. A gente já desconfia, né? Uma coisa que eu queria comentar. Pra mim, o cara do primeiro episódio não é nem o Gordon, é o Harvey Bullock. Você gostou dele, né? Porque ele reflete bem o que é a cidade de Gotham. Isso, É uma cidade suja, corrupta, e ele foi aquilo que você comentou durante o episódio, ele joga o jogo. Ele não é o vilão, ele é o que tem que ser, né, cara? Ele é um cara da lei, mas ele flutua entre os criminosos, os mafiosos ali e tudo mais. Né? Sobrevivência. Achei bem interessante, cara, gostei, assim, e cria-se uma dualidade legal entre ele e o Gordon, né? O Gordon é o cara que leva o regulamento debaixo do braço ali, e ele não. Naquela série já hoje famosa, o Batman Ano 1, que foi escrita, se eu não me engano, pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli, né? Que é muito isso, assim, você tem os dois lados. Você tem o primeiro ano do Batman atuando como vigilante, mas você também tem o Gordon, o primeiro ano do Gordon também, né, na polícia. E é exatamente isso, essa dualidade, tipo, dele tentar encontrar qual é o lugar dele ali. Será que realmente eu pertenço a esse lugar? E se eu vou ficar aqui, será que eu tenho que me transformar? Será que eu vou deixar a cidade me transformar também? E talvez pegando o gancho daí é que eu vejo que o Gordon ele não é um coadjuvante. Ele é um personagem que tem tanto peso direto quanto o Batman. Até pelo ano 1, depois que a gente lê e tudo mais e assistir na série Gotham, você percebe que o Gordon ele nunca foi um coadjuvante. Ele tem, guardadas as proporções, a mesma importância do Batman dentro da Gotham City, ali, dentro do universo que foi criado para o personagem. E uma coisa que eu ia comentar sobre... É como se fosse uma Lois Lane, por exemplo, pro Super-Homem. Sim. Como se fosse uma Lois Lane. O né? Luthor, por exemplo, não é um Ou coadjuvante. Lex Luthor, são personagens que estão ali pau a pau, assim, né? É uma pirâmide, né? Você tem o Batman, por exemplo, no topo, e aí você tem aquele núcleo que é muito próximo a ele e que dá suporte pra... Eu entendi o que você tá falando, eu acho que é por aí mesmo. E não é à toa que eles escolheram o Gordon pra ser o carro-chefe da série, né? Porque a série, eu vejo isso, vai ser sobre... É bem o que você falou mesmo, é sobre como que é aquela cidade que tem aquelas características e que está dentro de uma teia, digamos, pegajosa, né? Da qual você não consegue sair. Como que essa figura vai chegar e vai lidar com isso? Aí daí você tem essa dúvida. Será que a cidade vai transformar ele ou será que ele vai se manter íntegro? Né? Eu acho que a grande questão da... Opa, vamos fazer uma pausa que chegou uma cervejinha aqui. O Marcelo não queria revelar. Vamos dar um tintim aqui. Atenção. Aê, pra falar aqui, né? Vocês que estão com inveja aí assistindo o nosso Ratoscast, indo pro trabalho em plena segunda-feira de manhã. Um oferecimento Heineken. Aqui na minha casa se come e se bebe bem, então eu vou brindar também.
Saúde. Então essa questão de o ambiente modifica o indivíduo, né? Ou será que o indivíduo consegue modificar o ambiente? Eu acho que é muito sobre isso, né? Até que ponto o Gordon consegue ser íntegro o suficiente para fazer alguma diferença em Gotham. Será que isso é possível? Entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Você acha que a série Gotham não é o que o fã do Batman merece, mas é o que ele precisa no momento? Profundo, profundo. Eu acho que os novos fãs, você tocou num ponto aí muito interessante. Esse carinha que foram ver, que viram o Batman pela primeira vez agora no cinema, que nunca, sabe, não sabe nem quem é Adam West. Sabe, essas pessoas que pensam que o Batman é só isso, esses merecem. Sabe aquele que nunca leu Crise nas Infinitas Terras, A Queda do Morcego, mas assistiu Divergente? Esse cara precisa. Você mesmo, estamos falando com você. Você precisa ver essa série. Expanda seus horizontes. Na outra parte, ali a parte dos vilões, na mesma proporção, pra mim o Pinguim, ele é exatamente o perfil do personagem freak, da Gotham Freak que a gente vê nos quadrinhos. Mandou super bem, assim. 3 coisas eu achei legal sobre a história da série. Pelo menos o que eles estão dando a entender que vai acontecer. A questão da corrupção, eu achei bem legal. Dele tá meio nesse... né, ele não sabe se vai pra esse lado ou pro lado de lá. Não, o Harvey sabe muito Não, bem o onde ele vai. Harvey ficou muito claro. Eu tô falando o Gordon. Você não sabe se ele vai ser influenciado pelo Harvey ou se ele vai ser ou pela cidade, enfim. Ele não chega a ser o Flash do Batman Begins, lembra? Sim, o Flash ele não é. Aquele ele é o não é um corpo bandido. clássico. Ele não é um Exatamente. bandido. Ele é o Dirty Harry, alguém tem que fazer o trabalho sujo. É. E o Gordon, por ser o novato, ainda é aquele cara, sabe, o idealista e tudo mais. Isso ficou bem claro, e ele é um cara de bom coração, tanto que ele podia deixar o parceiro dele morrer. Aquela cena final é muito bonita. E a cena final também, eu não acho que ele mataria o Gordon ali, mas ali a questão é mais pra série, né? Pra série, o Falcone precisa confiar nele. Então ele precisa fingir que ele matou o cara. Uma outra coisa que eu achei interessante, a morte do casal Wayne, e como isso pode repercutir na série, né? Isso não parece que foi um acidente. Eles dizem na série que foi um bandidinho qualquer. Mas realmente parece que tem uma coisa além disso, né? Porque o cara que matou tava com um sapato de alguém de uma alta classe, enfim. E o cara queria matar, então... E me parece, não sei o que vocês acharam, mas me parece que ninguém ali tem noção quem foi. Né? Eu achava que a série ia ser meio sobre isso. Eu achava que a Fish Mooney, que aliás, belo nome. Fish Mooney, perdão. Que ela sabia quem era. Maroney. Eu achava que ela sabia quem era. Eu, pelo menos no trailer, eu tive essa impressão. Mas não, parece que ninguém sabe, ou seja, foi uma coisa do alto escalão. É a minha impressão. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. E a terceira, que é essa história da Bárbara Keane, que é a futura Bárbara Gordon, né? Que ela tem uma história ali também, que você não sabe o que é, mas enfim, ficou meio... Tem uma sensação... Há uma tensão no ar ali. Uma tensão no ar. Que a gente não falou, né, da unidade de crimes especiais. A gente nem tocou nesse assunto ainda. A gente praticamente esqueceu. Lembrar que em Gotham existe a unidade de crimes especiais. O que é a unidade de crimes especiais? E Metrópolis também. O que é isso? Vocês sabem o que é a unidade de crimes especiais? Então, é que no universo fictício da DC Comics, sempre existiram seres, não seres, mas sempre existiram casos. É como se fosse um arquivo X, digamos assim. Eles sempre vão entrar em alguns assuntos que estão além das capacidades da polícia normal, da delegacia de polícia normal. É como se fosse um FBI. Enfim, a René Montoya aqui aparece. Ela é a principal, se eu não me engano, do Gotham contra o Crime, da série de quadrinhos. É a René Montoya, se eu não me engano, que é a principal. E deu a sensação, né, que ela tem uma história com a Bárbara. Isso é algo que nunca foi mencionado nos quadrinhos, não. Mas pode ser só uma amizade. Pode ser uma amizade, mas quando ela falou assim... Ele te conhece como eu te conheço? Ela deu uma olhadela para os Países Baixos ali e eu senti que rolou. Elas têm uma história pregressa muito interessante. Mas antes de começar esse cast, o Marcelo perguntou: você se importa de gravar na cama? Então, a pena que vocês ouvintes não podem ver que eu tô deitado aqui na cama. Não, mas que interessante, né? Eu achei interessante isso, me surpreendeu. Eu sem querer ofender ninguém... É aí que se cria um universo expandido, né? Exato, aliás... Porque você pega, às vezes, um fragmento,
poderia virar um grande plot daí e... Claro, e é uma coisa que é legal, fez sentido. Mas será que é isso mesmo, João? Ou a gente tá tendo essa impressão? Que nem você falou, talvez Olha, não seja o Coringa. eu não talvez... sei se a gente... uma pista falsa. O fato é, pode ser uma pista falsa, mas que tá lá, a intenção tá. Porque tá bem claro, né? Vamos ver, eu tô curioso pra ver pode ser desenvolvido. Porque Isso, principalmente, né? Eu tô curioso pra saber o que vai sair daí. Principalmente se elas tiverem um... Todo mundo quer ver né? isso, né? Como é que fala quando você... Como é que fala quando a pessoa sente saudade e volta? um revival. Revival, isso aí, eu acho que pode rolar. E eu quero ver como é que o Gordon vai reagir. Você acha que isso entre a futura Bárbara Gordon e a Renée Montoya pode ser um sinal? Que não é um bate-sinal? É um bate. Olha só, falando em cidade, o que vocês acharam do visual da série? Cara, eu gostei. Existem momentos da série que você apontou e é verdade, as cores estão meio carregadas e tudo mais, mas de certa forma, assim, num contexto geral, Gotham tem aquelas cores frias. Espero que não haja um dia de sol em Gotham, porque senão vira Metrópolis. Metrópolis é aquela cidade do céu azul, sabe, radiante e tudo mais, e não, Gotham é a profunda depressão, sabe, o céu cinza. Gotham é muito mais Londres do que uma Nova York no verão. Parece que tá sempre de noite na série, né? Até quando tá de dia, parece que tá de noite. Eu achei assim, eu não sei se vocês já jogaram o Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City. Então, eu achei muito parecido. E o legal desses jogos, né, que eu mencionei, é que você interage muito com a cidade de Gotham, né? Você pode movimentar o Batman pela cidade inteira. Então você acaba conhecendo a cidade por dentro, assim, as entranhas, né? Você meio que você vai jogando, você lembra onde você tem que ir, para esquerda, para direita, para trás, você se familiariza. E tá muito parecido, tanto esteticamente como você mencionou a questão das cores, né? Eu acho que se a gente pegar toda vez que vão fazer uma nova produção com o título Batman, ou é videogame, ou é desenho animado, ou é filme, o que quer que seja, sempre tem aquela pergunta clássica, né? Como iremos representar Gotham City? Gotham City é um personagem muito importante da série, então ele sempre tem uma preocupação muito grande. É como se fosse um organismo vivo, pulsando, né? Eles resolveram fazer uma Gotham nova, que não copiam a do Tim Burton, não copiam a do desenho animado, não copiam a do Christopher Nolan, mas você tem influências de todas essas Gothams que já existiram, incluindo essa do game, que principalmente pela questão das cores que você falou. Eu acho que a Gotham do Arkham City, por exemplo, ela é muito dark, mas ela tem muita cor. E não é colorido assim como se fosse um carnaval, não, mas são detalhes. Sabe aquele início das fachadas em neon e tudo mais? É... Aquilo me lembrou um pouco o cenário de Watchmen. Pouco, que exatamente. eles levaram pro cinema, sabe? Isso. Aquela cidade depressiva, sem esperança, suja. Exato. E eu achei bem interessante, teve uma hora, eu até comentei contigo, falei, nossa, a cor aqui tá bem artificial. Mas eu gostei, porque você vê que faz parte mesmo da caracterização, assim, a paleta de cores que eles estão usando é muito específica, e aí aquilo começa a ser usado de uma maneira mais estilizada, e eu acho que Gotham é isso, tem que ser um pouco estilizado. Agora, a única coisa que eu torço é que lá pra quarta, quinta temporada, o Gordon já esteja com aquela voz de Batman. Eu quero ver um bigode, mano. Tem que ter. O bigode. O Gordon que a gente conhece sempre teve bigode. É verdade. Aí eu quero ver, pelo menos. Eu achei interessante, por exemplo, quando o professor Xavier, esse novo, né, do X-Men, ele fala assim: agora só falta ficar careca. E agora no terceiro filme, ele finalmente já disse, né, o ator, o James McAvoy, falou que finalmente ele vai perder o cabelo, ele vai ficar careca. Então eu acho assim, eu achei legal. Tudo bem, você mostrou ele cabeludo, você mostrou ele paquerador, ele andando. Tem que ter o link em algum tudo. lugar. Você explorou tudo do cara, né, que a gente não viu. Agora ele vai ficar careca. Que é o que o público quer também, eventualmente quer, né, associar uma coisa a outra. Porque assim, seria legal se ele, né, cogitasse essa possibilidade. Não, eu tô pensando em crescer um bigode. Bigodão. Porque o Gordon sempre teve aquele... Às vezes, até nos quadrinhos, né? Ele tinha um bigode que você não via nem a boca dele. Né? Não, desde não o começo, assim. desde o começo. Sempre que se representa Mas o é um Gordon, visual bem anos 70, né? Anos Mas 60, tudo sei bem, lá. tudo bem. É um Gordon moderno. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, é a questão do pai do Gordon. Parece ter uma história interessante ali também. Da guerra, né? Vocês sacaram isso? Sim. O Falcone parece ser um personagem bem interessante. Gostei bastante da... Vamos uma participação rápida, né? Talvez tenha uma história legal ali do pai do Gordon.
Porque eles se conhecem bem, né? Ele deixou isso bem claro, né? O Falcone que e ele o pai salvou dele. a vida dele, do Gordon, pelo fato deles se conhecerem. Conheciam bem, né? Mas ele respeitava o pai dele. Aí isso, que tá, isso. ele conhecia bem o pai dele. Tanto que ele fala, seu pai era assim também, você é impetuoso, que nem seu pai, enfim. Parece que tem uma história ali também, né? Talvez se eles explorarem isso, seja uma coisa Isso vai interessante. ser legal, porque o pai dele, provavelmente, como ele tinha essa relação tão próxima com o Falcone, vai balançar o Gordon. Porque o que balançaria o Gordon para ele mudar um pouco a visão preto no branco que ele tem, se não, de repente, o pai dele tá envolvido com alguma coisa? Né? Ou a mulher dele, né? A Ela futura mulher dele tá envolvida também. Com alguma coisa, isso está claro. E eu gostei que apresentaram o Falcone como um mafioso italiano clássico, né? O cara que chega e bota a ordem e fala assim, não. Pra matar um policial na minha cidade, tem que pedir permissão. Fora que uma das melhores frases da série, do primeiro episódio, foi dele. Dizer que até pra você ter crime organizado, você precisa de uma cidade organizada, né? Uma frase mais ou menos assim, mas enfim. Não, ele falou, não existe crime organizado sem lei e ordem. Perfeito. E ele fala pro Bullock, né? There are rules. Tipo, tem regras, não pode também. Né? Não é caos, não é anarquia. É óbvio que é só o primeiro episódio, a gente vê um pouco de tudo, né? Mas não vê o contexto, como eu falei. Eu queria saber o que vocês acharam, primeiro, da Mulher Gato, né? Da Selina Kyle, que não fala nada, mas você mostra um pouco do que ela é, de quem ela é, parece uma órfã. E do que eu menos gostei, que foi o Edward Nygma. Me pareceu uma versão meio exagerada do próprio Pinguim. Que teve meia um cara cena. meio, sabe, meio elétrico, meio louquinho, meio, sabe, na dele, aquele nerdzinho, enfim. Não sei se eu vou gostar desse personagem ainda, mas por enquanto não. Olha, o coitado do Enigma, né, cara? O cara tá meia cena, não dá pra julgar, né? Ele parecia mais o cara Ele ainda é um enigma. Ele parecia mais o cara da propaganda do Bombril do que o Pinguim, eu acho. Então, ele tá ali muito bonzinho. Eu fiquei curioso porque o Pinguim tá na cara que ele já tem ali a semente, né, da maldade, do sadismo, né? Ele é sádico e tal. Mas o Enigma, ele parece ser bonzinho, ele tá ajudando a polícia e tal. O que será que vai acontecer que vai transformar ele em alguma outra coisa, né? Isso é que é legal, porque você vê que ele ali, cara, é um nerd normal, né? Como nós aqui. Isso me faz pensar que qualquer um de nós aqui um dia pode virar um... Nós temos já o Cinemaníaco aqui entre nós. E nós podemos virar um vilão. Então, eu não dá pra falar. Do Enigma não dá pra falar. Mas aí que a série começa a ganhar um pouco da minha atenção. Por que o vilão é vilão? Todo vilão tem uma história. E as histórias de origem dos vilões geralmente são mais legais até do que dos heróis. Então, o cara não nasce mal simplesmente. Ah, pronto, ele foi lá e matou. Ok, não. A história de origem do Coringa, algumas versões já foram contadas, são muito interessantes. E é uma coisa que o Nolan preferiu deixar isso no ar, né? Como alguém esquizofrênico que conta uma história para cada um. Que também foi uma visão interessante, mas... Todo vilão, ele tem um porquê, ele tem um ponto de partida. E alguma coisa se perde no caminho e faz ele virar o vilão em vez de virar um herói, ou um anti-herói, pelo menos. Talvez por isso interpretar um vilão seja sempre mais interessante, em segundo os atores, né? O fundamento para aquilo é sempre mais rico em detalhes. Não, e o universo do Batman tem uma coisa interessante que você sabe muito bem sobre qual foi a origem do Batman. Todo mundo sabe, a gente tá cansado de ver. Toda vez que vai falar, toda vez que reinicia o Batman, você vê isso de novo. Mas os vilões não, e pelo contrário, toda vez que você vê a origem, eu tava até pensando nisso vendo a série. A Mulher Gato do Burton, ela cai de uma altura muito grande, sobrevive, e os gatos começam a morder ela, e ela acorda, de repente, como uma morta-viva. Tudo bem, é um filme do Burton, tem que ter um meio cadáver, assim. E aí, ela, de repente, ela vira aquela... né? Ela consegue pular de prédios, ela não faz isso antes. Ela era completamente diferente. A do Nolan já não é assim, você já vê a questão da ladra nela, ou da série era completamente diferente, dos quadrinhos era completamente diferente. E os vilões do Batman, eles também têm isso, eles têm essa aura de mistério, né, entre eles, porque você nunca sabe direito qual vai ser a origem. E me parece que a série, eu não sei se ela vai exatamente nos quadrinhos, na questão das origens, se isso vai ser uma referência forte. A gente vê bastante do Pinguim e não tanto dos outros. A gente não falou da Mulher Gato, mas enfim, até porque não tem muito o que falar dela, ela só pula de uma parede para outra, né, o tempo todo isso, pulando no muro e tal. Mas eu gostei mesmo assim. Eu só comentar uma coisa. Aí a gente tá falando de Smallville, aí a gente pode falar que Gotham é Smallville dos vilões. Aí sim, porque você tá acompanhando o que fez eles
perderem a linha em algum momento e perderem não, cruzarem a tal da linha, né? Entre a insanidade, né, e a sanidade, de repente, passar para outro lado. Eu acho que isso a gente vai ver. E com relação aos quadrinhos, eu acho que essa série vai ter muitas contribuições, como o Rodrigo falou no começo, né? Que às vezes as outras mídias elas criam umas coisas novas que depois acabam fazendo parte do canon, né? E essa série acho que tem um potencial muito grande para isso, porque ela está explorando áreas nunca antes exploradas da mitologia do Batman, entendeu? São realmente coisas, uma época que não foi explorada muito. Então eles têm um campo muito vasto para inventar, para criar, para trazer coisas novas. E é claro, tudo que for bom vai pegar. Vai ser legal. Como a Kryptonita, não sei se eu já contei essa história aqui. Eu vou falar rapidamente. Tinha um programa de rádio do Super-Homem nos Estados Unidos. Aí o ator que fazia a voz do Super-Homem, ele ia tirar férias. Aí ele tirou férias e para não ficar sem dar uma explicação, eles disseram que o Super-Homem estava sofrendo os efeitos de uma pedra que veio do planeta dele chamada Kryptonita. E aí eu não lembro se ele ficou 2 ou 3 episódios sem aparecer ou se botaram um outro ator. Eu acho que botaram um outro ator, assim, com uma voz assim, só pra dizer que ele tava enfraquecido e tal, pra disfarçar. E aí inventaram isso como um recurso pro cara poder tirar 15 dias de férias. E vocês sabem, né, que a Kryptonita hoje em dia faz parte da mitologia do Super-Homem como se tivesse sempre existido. Então eu acho que Gotham vai fazer isso um pouco. Vamos ver. Pô, você sabe que eu tenho um vizinho, cara, que faz uns 2, 3 meses ele tá com a voz meio assim e tal. E eu pensava que era o cigarro. Nunca me ocorreu que poderia ser a Kryptonita, cara. Cigarro. Falando da Mulher Gato, eu gostei. Ela não fala nada, como você disse, mas eu gostei primeiro da atriz, assim, fisicamente. A caracterização tá muito boa. Achei interessante o fato da Selina Kyle, né, ter testemunhado o assassinato dos pais do Bruce Wayne, ou seja, a ligação entre os dois. Os dois têm mais ou menos a mesma idade. Ela, acho que talvez um pouco mais velha, mas não muito. E ela testemunhou o que aconteceu com ele, ela estava presente naquele momento que mudou a vida dele, então a ligação com eles é muito forte e eu tenho certeza que vai ser essa linha que eles vão explorar, entendeu? A ligação entre os dois, você vê que ela fica vigiando ele de longe, ela tem alguma fixação nele que já vem de muito tempo, como vocês podem ver, e aquilo ali vai dar pano pra manga, cara. Eu acho que vai ser bem legal e eu tenho a sensação que eles vão explorar bastante. Eu achei ele muito bom, rapaz. Eu achei muito, muito densa a interpretação dele para um garoto. Eu achei ele bom tanto na cena que ele conversa com o Gordon, como principalmente na cena quando ele tá junto com o Gordon na sala lá da Mansão Wayne e o Alfred junto. Né? Aquela cena é muito interessante, o olhar dele, a maneira como ele fala com o Alfred e tal. Desde a hora do telhado, talvez, hein? Sim, desde o início. Você vê que é um personagem que está sendo bem trabalhado, sim, gostei. O Alfred, ele segue aquela linha do Alfred sarcástico dos quadrinhos, né? Ele dá umas broncas no Bruce Wayne ou nas pessoas ao redor. Como... É aquele humor inglês do Pennyworth, britânico, né? Agora, para o futuro. O que esperamos agora para o futuro dessa série, dentro de um contexto da conjuntura atual de séries super-heroísticas? O que achamos? Pergunta. Vocês acham que em algum momento eles vão tentar jogar umas características do Batman que a gente vai ver aí logo mais, do filme do Zack Snyder com o Superman? Você acha que alguma coisa ali você vai falar, olha, isso aqui me lembra alguma coisa da série? O que você quer dizer se eles vão linkar a série com esse filme novo? De alguma maneira. Não necessariamente assim, não uma coisa direta, mas sabe, nuances assim. Eu não vejo por essa linha não, cara. Eu acho que eles estão indo pra uma outra linha. Foi aquilo que eu falei com o Marcelo no início. Eu acho que o foco deles está em outro lugar. Eu também acho que não vai ter nada a ver, não. Eu acho que, assim, o que a gente vai ver é o que a gente viu nesse primeiro episódio, que são as piscadelas que eu falei, as piscadinhas. O Bruce Wayne olhando pra um carro e falando assim, nossa, aquele carro legal. Tá, sabe, você ficaria melhor ainda se tivesse uma metralhadora aqui em cima. Uma coisa desse tipo. Sei, tipo sabe assim, uns easter eggs, umas referências. Piadas. Ele, sei lá, tipo o que o Zack Snyder fez no filme do Superman, que ele mostra uma cena do garoto brincando com uma capa vermelha. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que a gente vai ver. Eu acho que é inevitável. Mas eu também acho melhor, assim, quanto antes eles criarem a mitologia deles, independente do Batman, porque vamos esquecer Batman, né? A gente vai ter que esquecer. Eu acho de alguma que certa forma a gente vai ter que esquecer. A minha dúvida pro futuro, volto a dizer, sobre o que será a série. Sobre o que será a série. Vai ser sobre os vilões, vai ser sobre o Gordon.
ele vai ser o principal, vai ser ele combatendo esses vilões vão virar os vilões, sabe? Tipo, as pessoas vão se perguntar isso, gente. Isso é inevitável. O cara termina a série, o Rodrigo até falou, ele sai da água, pô, ele podia sair com peixe na boca. Não. Eu fiquei pensando assim, quando é que ele vai botar aquele vidro no olho ali? Mas se bem que o óculos dele já é Eu fiquei redondinho, né? imaginando, o óculos dele é Já é meio redondinho. que diz, mas eu achei que alguma coisa ia acontecer com ele. Mas que ele vai, ia- só que eu acho que isso vai ser uma coisa que vai aos poucos, né? Não vai ser de uma hora pra outra. Eu também acho, eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que a série vai pra. Ó, o que é? Eu discordei no início, então Eu não falei, eu convenci. Não, eu tô falando o Isso é um seguinte. plot twist. Eu concordo com o Marcelo quando ele. Na verdade, hoje foi você que trocou a sua opinião. Eu tô falando a mesma coisa desde o início. Que a série, ela vai se distanciar. Como ela tá se distanciando da figura do Batman, eu acho que da mesma maneira ela também vai se distanciar das produções cinematográficas, até pra não ficar parecendo que ela tá fazendo igual a Marvel tá fazendo. Ou tá querendo fazer, né? Ou seja, a Marvel tá querendo unificar tudo numa coisa só. Então, a série Agents of S.H.I.E.L.D. tem consequência do filme do Capitão América e agora vai ter consequência não sei da onde, tudo interligado, que é legal também. Mas a DC eu acho que não tá muito por esse caminho, né? Eu acho que eles vão fazer um produto que vai ser fechado em si mesmo e que eu acho que essa é a maneira correta mesmo deles abordarem isso. Eu acho que quanto mais eles tentarem fazer conexão com outras mídias, acho que vai diluir a força do produto que eles têm, que parece ser muito bom. Eu espero que mantenha essa linha, eu espero que o Batman seja o coadjuvante mesmo e que o foco seja o desenvolvimento do Gordon naquele universo e a gente vê como que esses vilões explorar, como o Rodrigo bem falou, a loucura dessa cidade, como é que ela vai transformando as pessoas, como é que ela vai, né, empurrando aquelas pessoas até que elas cruzem a linha, entendeu? Da loucura e acabem se perdendo. Eu acho que se for por esse caminho vai ser bem interessante. E até o Batman, se chegarem ao ponto de mostrarem o surgimento do Batman, que seja por esse caminho também. Como se ele fosse mais um daqueles ali que sucumbiu, entendeu? A essa loucura que espreita por ali naquela cidade. Até porque o Batman também é uma aberração, se você pensar, né? É uma piada até que se faz no Batman Begins e tal. Um sujeito vestido de morcego, claramente tem problemas. No próprio Asilo Arkham, né? O Coringa fala isso no segundo filme. Então. Se onde isso foi melhor explorado foi naquela minissérie Asilo Arkham, onde eles mostram que o Batman é simplesmente mais um. Ele poderia fazer parte do Asilo. Mais um, ele é mais um. Essa eu li, tá vendo? Se fudeu. Agora, olha só. Não, mas o Coringa chega a comentar, o Coringa do Heath Ledger, né, fala assim, você é um freak também, assim como eu. Né? Eles veem você como um freak, como eu sou. Ele se compara mais de uma vez ao Batman. E o Batman percebe isso, né? Que eles têm essa e o Gordon várias vezes fala, isso nos quadrinhos, né? Pela história. Quando alguém questionava, como que você trabalha junto com esse maluco? E ele fala, cara, olha, eu sei que ele é maluco, mas esse pelo menos é um que escolheu nos ajudar. Ele escolheu estar do nosso lado. Então ninguém nega que ele é maluco. Nem, sabe? Tá todo mundo vendo que ele é tão pirado quanto os outros. Eu acho que sempre foi isso que me atraiu nas histórias do Batman, porque o Super-Homem é o herói clássico, né? E o Batman é um cara perturbado. Ele é um cara que ele tinha tudo pra virar um vilão, realmente. E muitas vezes ele cruza até essa linha. E essa coisa dele não ser um herói declarado e tal, mas ele ter uma postura heróica mesmo dentro dessa maluquice dele, é muito legal. E sempre gostei mais do que o Super-Homem. Então chupa, Super-Homem. Não, concordo com vocês. Muito bem, considerações finais sobre o primeiro episódio de Gotham. Marcelo Cipreste. Vou repetir o que eu falei logo no começo. Eu ainda não sei o que esperar, porque eu acho que um primeiro episódio é muito pouco pra você dizer como é que a série vai ser, sei lá, até a metade da primeira temporada, enfim. Eu vejo que tem várias possibilidades boas dentro da série, mas eu quero ver como é que eles vão desenvolver essas possibilidades. Eu ainda não sei sobre o que é a série. Eu ainda não sei. Eu vejo várias pessoas falando coisas diferentes sobre a série. Inclusive as pessoas que estão envolvidas. Então, vamos ver. Eu quero esperar pelo menos uns 4 a 5 episódios, que eu acho que você começa a ter uma noção maior. Enfim, acho que vamos cair nos episódios fechados, sim. Como o João falou que acho que vai ser uma história em aberta, né? Como Game of Thrones. Eu acho que vão haver episódios... Eu acho que vai ser mais uma história policial, sabe? Onde eles vão explorar alguns casos que não tem nada a ver com o universo Batman. Porque não tem como só ficar naqueles personagens sempre o tempo todo.
Mas vamos lá, a expectativa é boa. Eu acho que o Marcelo, assim, se o comissário Gordon, né, o tenente Gordon, né, por enquanto, se ele ficar careca e começar a fabricar cristais, ele começa a gostar da série em 2 tempos, cara. Porque o Bigodão, ele já tem o outro lá, né? Eu não vou nem tentar... É claro que a gente só viu um episódio, então eu vou falar sobre o que eu vi hoje, tá? O que eu vi foi um produto muito bem acabado, que me parece que tem uma linha muito... assim, a impressão que eu tenho é que eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Pelo menos é o que passou com o primeiro episódio. Que nada ali tá jogado, cada cena, cada linha de diálogo leva a algum lugar. Eles plantaram várias sementinhas ali, que é pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. Uma delas, como a gente falou, a questão da Montoya com a Bárbara. Como qualquer episódio piloto Sim, não, de qualquer claro, outra série. Normal. Mas assim, me deixou muito empolgado de ver o resto. Eu lembro que eu normalmente não acompanho série ao mesmo tempo que está lá fora. Eu espero um tempo e aí depois vou ver. Tentei fazer isso com Agents of S.H.I.E.L.D. Tipo, saía lá, eu já queria ver o episódio. Saía lá, eu queria ver o episódio. E eu não consegui, eu me desinteressei uma época, depois voltei. Até agora eu não consegui terminar de ver a primeira temporada. Vamos ver se com Gotham eu consigo fazer isso e ver se ela me prende. Como eu falei, eu terminei o primeiro episódio, tipo, puxa, já acabou, o que é um bom sinal. Então vamos ver. Quando sair o próximo, eu quero ver rápido também e vamos ver até onde isso vai. Agora, o que você falou dos episódios o que a gente chama do o monstro da semana, né? Quando você tem uma história que sai da mitologia eu acho que se essa série começar a estender muito a história, vai ser inevitável mesmo. Porém, eu acho que tudo é uma questão de foco. Se você tem uma história, uma série, cuja proposta é essa, ou se você tem uma história cuja proposta é contar uma história, e aí você vai, ao mesmo tempo que você conta essa história, é claro, você tem que colocar personagens diferentes a cada semana. Vamos ver como que eles vão equilibrar isso, porque tudo é questão de equilíbrio. Se você pega Smallville, por exemplo, tinha episódio que você não tinha nada além daquele probleminha daquela semana. Então você fica tipo, perdi tempo de ter pulado esse episódio, não me acrescentou nada. Se você tem um vilão da semana, mas te acrescenta nos personagens, o personagem se depara com situações que fazem ele crescer, eu acho que tá valendo, entendeu? Acho que é mais por aí. Então eu tô empolgado. Se eu fosse dar uma nota assim de 1 a 5, eu daria 4 por esse episódio piloto. Acho que foi muito bom. Melhor do que eu esperava que seria um meio termo, um 3, mas foi melhor. Então, é isso. Eu tô empolgado e vamos ver o próximo episódio. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Dentro desse assunto sobre episódios fechados, eu acho que seria interessante, na minha opinião, como espectador, se eles fugissem um pouco da questão dos vilões. Talvez não agora no começo, porque eles precisam fidelizar um público, mas fugir um pouco disso, pra você ainda ser surpreendido. Porque se todo episódio for sobre Coringa, o Charada, Mulher Gato, não sei o que, eventualmente você vai perder o interesse. Como a gente falou, o Rodrigo relembrou Birds of Prey, por exemplo. Quem? Pois é. Por quê? Por quê? Tem que esquecer. E o Smallville, o próprio Smallville, cara, okay. que eu não vi. Eu vi o primeiro episódio, não me interessei nem um pouco. Achei chato o primeiro episódio. Smallville não é pra você, Marcelo. Não quis entrar na série, mas também então, não é pro Rodrigo. Isso também é só mais Rodrigo. um outro elemento que eu queria falar. Eu achei muito legal eles tratarem a série para um público mais adulto. Tanto que você vê coisas bem violentas e assuntos... exatamente. Sangue, cara. E assuntos... Pode? A temática é bem adulta também. Pode botar sangue na pode, televisão? agora pode. Porque Você não vê Game of Thrones, né? Não, porque isso é uma discussão antiga, né? De você... Quando você tem violência pra caramba, mas você não mostra sangue, aí fica 16 anos, né? Um negócio assim. Botou uma gotinha de sangue e passou pra 18. Eu achei interessante. Não, eu acho que o PG-13 você não tem sangue, porque os filmes do Nolan não tem sangue. É o contrário, Marcelo, não é o contrário? Você pode ter sangue. Tanto que os filmes do Missão Impossível tem sangue, o Pacific Rim tem sangue. A questão não é o sangue, a questão é a cena ser graficamente violenta. Visualmente violenta. E palavrão. Você não pode ter palavrão, nem uma cena explicitamente violenta. Você pode até ter cenas violentas, que o Batman tem, do Nolan. Algumas cenas são Mas violentas. por que ele não tem sangue ali? Aí é uma escolha do Nolan. É uma escolha o Nolan, dele? na verdade, aí não pra mim não é Batman, mas o Nolan raramente faz filmes sangrentos. Entendi. Nenhum filme do Nolan tem cenas de violência explícita também. Pra mim, o que eu vi assistindo o primeiro episódio de Gotham é que a DC finalmente sentiu o golpe
do planejamento da Marvel, sabe, pra TV e cinema. Então, assim, demore o tempo que for, desde que você entregue um bom produto, eu acho válido. O problema são os caras demorarem a entregar um produto ruim, que eu acho que não é o caso da série Gotham. Tô de pé aqui no colchão do Marcelo, com meu pé sujo, batendo palma pra você. Eu acho que é isso mesmo, Rodrigo. Muito obrigado. Fico muito feliz, assim, cara. Nossa amizade é pra sempre. Eu não fico feliz porque o colchão você vai ter que lavar. Mas eu acho que isso é bom pro leitor de quadrinhos, é bom pro consumidor de filmes, séries e tudo mais. Porque também não seria nada interessante a Marvel monopolizar esse filão de quadrinhos no cinema, na TV e tudo mais. E de repente a DC finalmente entregando um produto de qualidade em parceria com a Warner, com a Fox, que seja. Cara, é bom pra nós, assim, sabe? Pessoas que leem quadrinhos desde os anos 80, desde que o mais próximo que a gente tinha de um filme de quadrinhos era o Batman do Tim Burton, assim, que marcou uma época, o Quarteto Fantástico do Roger Corman, que o Marcelo é muito fã. Enfim, acho que great times are coming, assim, vem coisa boa por aí. Chegamos num consenso, finalmente. Ei, a cerveja ajudou. E assim chegamos ao final do capítulo. Cara, vamos ver. É isso aí mesmo. Eu queria, como sempre, eu sempre falo, mas acho que as pessoas não estão ouvindo. Comentem aí no post pra gente saber o que você achou. Sessão ratoeira. Porque não adianta você ouvir e ficar pensando, concordei, não concordei, e não falar pra gente, cara. Comenta aí, nem que seja assim... Vocês são um bando de alienados. Essa série é uma droga, vocês não estão vendo. Ou então, pra concordar, pra discordar, o que for. É muito importante pra gente que vocês comentem. Vocês podem comentar de tantas maneiras. Vocês podem comentar direto no post onde sai o podcast publicado. Vocês podem mandar e-mail, vocês podem twittar. Podem publicar até mesmo na página do Facebook, que é até mais fácil. Você já tá ali, já faz um comment rapidinho. Pra gente é muito importante, gente. Então, por favor, comentem. Então, por favor, dê o endereço para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para que eles podem nos achar. E para os nossos assinantes. E para os nossos assinantes, afinal estamos no iTunes. Então olha só, gente, vamos lá, facebook.com/Ratos de Cinema. Né, isso aí é a nossa página, a nossa fanpage. Temos também o site, que é www.ratosdecinema.com.br. Você pode também... mandar o Twitter para @... E o Twitter, eu pergunto. E o Twitter? @RatosCast. Aê! Primeira vez. Acertei. E o e-mail, cara, eu não sei, mas peraí, eu vou tentar. É contatos@ratosdecinema.com.br. E também tem outro, não é? Ratos de Cinema? Ratoscast. @ratosdecinema.com.br. Ou pelo Facebook, facebook.com/Ratos de Cinema. Pra você não errar mais. Não, eu não sou host, termina aí. Eu ia encerrar o programa agora. Eu ia falar muito obrigado. Cara, você quer ser o Batman antes do tempo? Exatamente, não pode. Bom, então chegamos ao final de mais um Ratoscast. Eu sou o Rodrigo Oliveira e espero vocês na próxima semana com mais um tema grandioso relacionado ao cinema, séries de TV, trilhas sonoras ou tudo que envolve o universo de cultura pop. Ok? Tchau!